Você já deve ter ouvido algumas pessoas falar sobre radicais livres, que eles são responsáveis pelo envelhecimento e por doenças como câncer. Na orgânica, nós usamos muito radicais livres em algumas reações chamadas de radicalares. Eu sou o professor Rodrigo Artuso, não sou o professor Guilherme, e te convido, bora aprender química? Você deve estar se perguntando que invasão é essa. É que agora a gente vai ter algumas aulas de química aqui no canal e essa é uma playlist falando sobre reações orgânicas. Vamos lá para a aula 1? Então, bora lá, galera. Nossa aula de número 1 de reações orgânicas, uma introdução jogo rápido para eu te apresentar como é que funcionam as quebras de ligação que serão importantes para as reações. Elas podem acontecer de duas formas, a homólise e a heterólise, tá? A homólise, galera, como o nome já diz, lise, quebra, homo igual. Os elétrons se dividirão em igual número. Então aqui eu tenho dois elétrons na ligação, um elétron vai para o A, o outro vai para o B. Isso vai acontecer quando eu tenho principalmente o V ou calor. Não é só isso, mas na maioria das questões, esses dois são os que vão aparecer mais. Então sempre de olho em cima da flechinha. Legal, e eu vou formar essas duas espécies aqui, ó, o A pontinho e o B pontinho. O pontinho são os elétrons, tá? E essas espécies são chamadas de radicais. São altamente reativas e são muito usadas, galera, para as reações de substituição como halogenação em alcanos. Em algumas reações de substituição a gente usa os radicais. Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui, ó, do cloro. O cloro na presença do V vai produzir dois cloros radicalares, espécies altamente reativas. Na aula 2 a gente vai conversar um pouquinho sobre essas reações. Legal. E a heterólise é a quebra diferente. Os números de elétrons ficarão diferentes agora. Então, tenho dois elétrons. O A, nesse caso aqui, eu vou fazer o B mais eletronegativo. Então, o B vai atrair os elétrons, tá? O B mais eletronegativo atrai o elétron e ganha esse elétron. Acontece principalmente quando tiver um meio ácido ou básico, mas na maioria dos casos o meio fica ácido. E eu formarei aqui o A perdendo o elétron, um cátion, e o B ganhando o elétron, um ânion. Aqui na orgânica e na biologia a gente usa um termo um pouco diferente, tá? A espécie que é o cátion, que ficou com a carga positiva, nós vamos chamar de eletrófilo. A espécie que filo gosta de elétrons, é atraído por carga negativa, é o cátion. Certo? Cuidado. E o ânion vai ser chamado de nucleófilo, atraído por cargas positivas. Então, cuida com isso, por favor, galera linda, tá? Então, eletrófilo, carga positiva, é a espécie que vai ser atraída por cargas negativas e o ânion, nucleófilo, vai ser atraído por cargas positivas. Show? Legal. E aí eu trouxe um exemplo, jogo rápido aqui, só pra gente brincar, ó, na orgânica eu posso ter as duas possibilidades aqui de cisão heterolítica, tá? Que é o seguinte, nesse primeiro caso, vamos supor que o Z é mais eletronegativo que o carbono. Então, dos dois elétrons que eu tenho, o Z vai puxar para ele. Eu faço essa setinha com uma perninha só, porque é só um elétron que está indo, tá? O Z ganha o elétron, vira o nosso nucleófilo, e o carbono fica com a carga positiva. Ele ganha o nome, carbocátion. E olha que interessante, o T do cátion aqui, ó, tem um sinalzinho de mais. Ai, que bonitinho. Legal, né? E agora, no outro exemplo, o carbono vai ser mais eletronegativo que o X, então vai acabar atraindo o elétron para ele, virando um ânion, nosso nucleófilo, e deixando o X na forma de cátion, o nosso eletrófilo. Esse carbono de carga negativa nós chamamos de carbânion, beleza? Toma cuidado. Importante para a gente aqui, galera, nas reações também, é conhecer a estabilidade do carbânion, do carbocátion e dos radicais. Os radicais com carbono são mais estáveis aqueles com carbono terciário e menos estáveis aqueles com carbono primário.
Os carbocátions seguem a mesma regra. Os carbocátions mais estáveis são os terciários e os menos estáveis, os carbocátions de carbono primário. E, no caso dos carbânions, o contrário. O carbânion terciário, ele é mais reativo, ou seja, menos estável. E o carbânion primário é menos reativo, mais estável. Beleza? Isso é importante para a gente continuar na nossa aula de reações orgânicas. Até a próxima aula. Valeu? Tchau, tchau! Gente, essa foi a primeira aula do Rodrigo aqui no canal, tratando de química. Muitas outras aulas virão e, como vocês podem ver, o nosso projeto está se tornando cada vez maior e cada vez mais colaborativo. Eu espero que vocês recebam esse professor de braços abertos, afinal de contas ele tem muita coisa a oferecer. Fiquem bem e até a próxima aula.